Jumentinho. Papai do jumentinho catou o guapo. Todo mundo queria morder eu, hein? Quando ele viu a jumenta, eu tava no chão já. Glória a Deus. Salve toda a amada igreja na paz do Senhor. Amém! Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Cadê o povo que quer morar no céu? Quer morar no céu, mesmo igreja? Quem quer morar no céu? A Bíblia fala que para nós herdar o reino do céu, temos que ter muito esforço. O reino do céu é tomado por esforço. Nós devemos ter no nosso coração a vontade de buscar o Senhor. Nós devemos renunciar à nossa carne, irmão. Para ser salvo, nós temos que renunciar à vontade da nossa carne e fazer somente a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, pastor Evanildo, a igreja, os irmãos da igreja, pela oportunidade, mais uma noite, poder estar trazendo a palavra do Senhor. Por mais uma noite, poder estar ministrando a palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos, é no livro Evangelho de Mateus, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. É o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia. Glória a Deus, meus irmãos. Quem achou pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluias. Diz assim na palavra do Senhor. Mateus 14, versículo 22. Onde fala no título: Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Diz assim na palavra do Senhor. Esperar, irmãozinho Mateus achar ali. 14, versículo 22. Amém? Diz assim na palavra do Senhor. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou, não sei como está na Bíblia dos irmãos, eu acho que é com medo. Com medo. Oh, glória a Deus. Vocês vão entender a palavra, meus irmãos. E exclamando: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Vamos orar, queridos, para Deus vir falar conosco nessa noite. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, nessa noite, meu Pai, pela Tua palavra. Meu Deus, mais uma noite, Senhor, meu Pai, já faz presente nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por poder estar aqui, Senhor, mais uma noite ministrando a Tua santa palavra. Ramanaba, sobrecandábria. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho te pedir, Senhor, fala com a Tua igreja, fala conosco nessa noite. Qual é a Tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida nessa noite? Eu te agradeço desde já, porque eu creio no milagre, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos sentar todos os irmãos. Eu venho falar algo hoje nessa noite, irmão, que Deus, Ele tocou no meu coração. Eu pedi ao Senhor uma palavra e Deus falou para mim, Deus me mostrou algo, irmão, que muitas pessoas não têm enxergado. Muitas pessoas não têm enxergado algo que Deus falou para mim hoje. Sabia, igreja, que nós temos um inimigo? Quem é o nosso inimigo? Eu tenho bastante aqui, o diabo. Mas existe outro inimigo que... Eu tenho bastante, eu. Oi? Nós mesmos também. Mas Deus falou para mim, o evangelista falando que tem outro inimigo. Amém, irmãos? Amém. Qual é o outro inimigo?
Eu tenho bastante, eu. Qual é o inimigo? É o diabo, é nós mesmos, mas tem mais um. Esse inimigo muitas pessoas não conseguem vencer ele. Também não. O mundo também, mas não é ele. Esse inimigo se chama medo. Glória a Deus. Aqui na Bíblia fala que Jesus se apareceu para os discípulos, eles tiveram medo. Jesus não era o Filho de Deus. Jesus não era o enviado do Senhor para poder salvar a humanidade. Jesus falou assim: eu vou lá subir orar e vocês entram no barco e vão prosseguindo. Mas a Bíblia fala que o vento era contrário e fez com que o barco fosse longe. Mas Jesus era Filho de Deus. Jesus sabia o modo que ele iria chegar até os discípulos. E Jesus, conhecendo eu, nosso mestre, né, irmão Alan? Jesus não iria vir com outro barquinho, emprestar o barquinho, não. Porque Jesus não queria dar o trabalho de devolver o barco. Jesus falou: não, vou andar sobre as águas. Eu vou lá sobre as águas encontrar os meus discípulos. Mas quando viram Jesus, o que fizeram? Meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, eu acho que é um fantasma. Ah, mas o que será? Mas tinha um que era corajoso no meio do povo. Amém, irmãos? Quem era ele? Pedro. Novamente Pedro. Eu me agrado quando eu falo de Pedro, irmão, pastor, irmãos. Porque Pedro, ele foi um grande homem de Deus. Pedro, na Bíblia fala que Pedro, enquanto andou com Jesus, Pedro não era convertido. Não era. Eu provo para você na palavra de Deus. Durante 3 anos de ministério, Pedro não era convertido. Eu provo na palavra do Senhor. Então Pedro, ele falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Aleluias. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Jesus não falou para Pedro: venha. Sim, o próprio Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, pode vir. A Bíblia fala que ele caminhou uns passos. Pedro, ele teve a oportunidade. Foi o segundo homem que andou sobre as águas, foi Pedro. Deu uns passos, imagino eu, deu uns 10 passos e começou a afundar. Porque o vento era contrário. Eu venho falar para os irmãos hoje que o medo, ele tem feito muitas pessoas afundar. O medo tem feito muitas pessoas não receber o que Deus tem para a tua vida. É o medo. E nessa noite nós vamos ter que vencer esse medo. Se você quer superar, se você quer vencer, você tem que vencer esse medo. O povo de Israel era para ser escravo, irmãos. Porque o próprio rei Saul teve medo do gigante Golias. Aqui na Bíblia fala que o próprio povo de Israel, todos tiveram medo de Golias. Ninguém. Mas existia um que não tinha medo. Existia um que era valente, um que não tinha medo a Satanás, um que não tinha medo a gigante. O nome deles é Davi, irmão. Davi não teve medo. Na Bíblia fala que Davi não foi nada mais, nada menos que somente o segundo coração de Deus. Quando vieram, irmão Alan, quando vieram atacar as ovelhas, tem Bíblia que fala um leão e um urso. Pode ser os dois. Davi matou os dois para poder cuidar das ovelhas do pai dele. Imagina se um leão viesse até você agora, você teria coragem de enfrentar ele? Você teria coragem de enfrentar o leão ou um urso para poder defender o teu rebanho? Davi venceu. Por que Davi venceu? Porque ele não teve medo. O gigante podia ter 3 metros, ele enfrentou. Ele fala assim: se esse povo aí, se o rei tem medo, eu não vou ter medo, eu vou enfrentar o gigante. E Deus manda falar para a igreja que muitas pessoas não estão vencendo, porque o medo está maior no teu coração do que a promessa que Deus te deu. Mas é para nessa noite você vencer esse medo, porque a promessa vai se cumprir na tua vida. Porque quem te escolheu foi Deus, quem escolheu você foi Deus, e Ele tem promessa. Quando Deus tem promessa, Ele te dá autoridade
vencer o medo, para vencer Satanás, para vencer todos os obstáculos que estão à tua frente. Muitas pessoas não conseguem prosseguir, não conseguem um milagre, porque o medo toma conta dela. Muitas mulheres morrem, sabe por quê? Pergunta por quê? Porque elas têm medo de ir lá denunciar o homem que agride ela. Pastor, por que tem que denunciar? Primeiramente você ora e perdoa. Ele te bateu, te agrediu, perdoa, tenta buscar em Deus. Mas ele realmente voltou a agredir ela de novo. Dá uma chance. Mas se vir todo dia agredindo, irmão, é melhor você ir na delegacia, porque Satanás está tentando tirar a tua vida. Muitas mulheres morrem, sabe por quê? Ela tem medo. Ela fala assim, não, eu vou denunciar. Se eu denunciar, ele me mata. Ela não denunciou, ele foi lá e matou. O medo é um dos maiores inimigos do cristão. Sabe por que tem muitas pessoas que ainda estão no banco? Eu falo porque Deus está mandando falar. Porque ela tem medo. Deus chamou ela para ser um pastor, um missionário, um profeta de Deus. E ela ainda não conseguiu isso porque ela tem medo. Quando dá uma oportunidade para ela, ela fala, eu não quero, porque eu tenho medo de ir lá, tenho vergonha de chegar ali na frente, as pessoas zombar de mim. O medo está impedindo muitas pessoas de vencer, irmão. Quem aqui nessa noite vai vencer esse inimigo? Irmão, Jesus diz na sua palavra 366 vezes na Bíblia, não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo. Para a glória de Deus, quando Deus me arrebatou, irmão, Deus falou assim, agora tu vai lá e prega a minha palavra. Muitos se levantarão contra ti, mas não temas. Porque está na palavra, Deus falou para mim lá no céu, acredita quem quiser. Eu tive encontro com Deus, irmão. Deus falou para mim, não temas, porque eu sou contigo. Não foi só para mim, não foi só para Davi. Deus fala isso para mim, para todos vocês que estão aqui nessa noite. Não temas, porque Deus é contigo. Eu creio, Jesus! Então por que muitas vezes eu venho na igreja cabisbaixo? Muitas pessoas chegam na igreja triste, desanimada. Não dão glória a Deus. Aleluias. Oh, meu Deus, maravilhoso. Parece que chupou um limão azedo, irmão. Glória a Deus. Por que muitas pessoas estão assim na igreja? Meu Deus. Eita Deus. Na sua família é a maior luta, a maior dificuldade. Muitas mães acham que o seu filho é o seu inimigo. Muitas mães acham que a sua vizinha é aquela vizinha que gosta